Oi giros e giras deste país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já não sei fazer isto, já não sei, acho que já não se adequa, mas continuamos, seguimos em frente. De que é que nós vamos falar hoje? De boobies! Pois é, se chegaste ao canal por este vídeo, que tem assim um título mais catchy, subscreve o canal, não é? Já que vieste aqui parar. Põe like se gostares do vídeo e põe dislike se não gostares do vídeo. O meu Instagram está invadido diariamente de perguntas acerca da minha operação. Eu fiz uma mastopexia com implantes na clínica LMR, que é da doutora Luísa Magalhães Ramos. Quem já me segue há algum tempo aqui no canal, eu já tinha falado várias vezes que se tivesse a oportunidade de fazer uma cirurgia plástica, a única coisa que eu corrigia era mesmo o meu peito, porque sempre me trouxe muitas inseguranças, sempre me baixou bastante a minha autoestima, porque eu tinha maminhas tuberosas e descaídas. Pá, eu acho que isto nem é necessário dizer, mas eu vejo-as a dizer, portanto, pá, eu sei lá. Obviamente não estou a incentivar ninguém a fazer operações plásticas. Querem fazem, não querem não fazem, fim. Pronto, foi uma coisa que sempre quis. Eis que surgiu a oportunidade e pensei, chegou a hora. Não vos vou mentir, pensei bastante se deveria fazer antes de ser mãe, porque obviamente quando eu for mãe, se for mãe, o meu peito com a amamentação, se amamentar, irá ficar um bocadinho descaído e eu ponderei bastante se deveria fazer esta operação com esta idade. Portanto, eu fiz com 21 anos, 21 não, 22, elas que não sabem a idade. Eu fiz a operação em março, abril, estou toda baralhada. Eu sou uma peça. Antes disto, obviamente, eu tive uma consulta, uma primeira consulta com a doutora Mariana Martins, que foi quem me acompanhou ao longo deste processo. E logo desde o início eu tive uma ligação incrível com ela e senti mesmo que não poderia estar em melhores mãos. Foram-me tiradas umas fotografias ao meu peito, que depois as vi posteriormente no consultório e a doutora olhou mais ou menos para o meu peito e disse que o mais aconselhado então para o meu caso seria uma mastopexia com implantes. Ou seja, há pessoas que colocam só o implante, mas como eu vos expliquei, as minhas maminhas eram tuberosas e descaídas, assimétricas. Eu tinha uma maminha muito maior, não era muito maior, mas era maior do que a outra, notava-se bastante. E a doutora aí disse que seria então necessário fazer uma mastopexia, ou seja, levantar o peito e depois sim colocarmos os implantes. Obviamente, fazer uma mastopexia terá um custo mais elevado do que só colocar implante, são mais horas em bloco operatório e logo aí o preço aumenta, mas se eram mais indicado para o meu caso, já que me iam abrir, faziam tudo. Fui amadurecer as ideias, a doutora deu-me um orçamento, deu-me um papel com aquilo que seria a operação e em que é que consistia. Na altura, a doutora nessa primeira consulta falou-me logo em tamanhos e também em próteses, ou seja, em relação a tamanhos é muito complicado saber-se exatamente aquilo que se quer pôr sem estarem no momento e na hora no bloco a experimentarem as próteses. Mas na altura falámos em 250 ml. Acho que é mililitros que se diz. Não sei se é mililitros. Não faz mal. Mililitros. Mas foi o que a doutora me disse. Claro que se eu estiver no bloco e vir que ou é demasiado pequeno ou é demasiado grande, quero lhe perguntar se está à vontade para eu fazer a opção que achar que irá ficar melhor no seu corpo, visto que quer um decote muito natural. Sim, esqueci-me de dizer esta parte. Eu desde o início disse, por favor, eu quero uma coisa muito natural. Eu não quero andar com 2 melões na rua. Daí eu também ter procurado a clínica da doutora Luísa Magalhães Ramos. Eu já tinha visto vários trabalhos, várias conhecidas minhas, e eu tinha amado. Simplicidade acima de tudo. Em relação às próteses que eu coloquei, ao dito silicone, claro que cada corpo é um corpo e cada caso é um caso e as próteses são escolhidas consoante o tipo de peito que se tem à frente. Eu e a doutora Mariana, em conjunto, decidimos então escolher as próteses da marca Polytech de revestimento poliuretano. Estas próteses são as mais aconselhadas para as maminhas descaídas. Porquê? Porque o revestimento adere melhor aos tecidos e faz com que elas não se desloquem tanto.
daí ter sido a nossa opção. E já vou dizer se estou ou não satisfeita, porque vocês têm de ver o vídeo até ao fim. E chegou o dia da cirurgia. Eu estava muito nervosa, eu não vou mentir. Estava lá eu, na clínica, às 3 da tarde, acho eu. Só me lembro que estava a morrer de fome, porque temos de estar em jejum, não é? Qualquer cirurgia que se faça, e só acalmei mesmo quando me chamaram para me começar a preparar e aí sim a falar com todos os profissionais que lá estavam, não é? Com a anestesista, com a doutora Mariana, com a doutora Luísa, que também esteve no bloco, com as enfermeiras. Aí comecei a falar e comecei, ok, eles fazem isto todos os dias, eu sou só mais uma, está tudo bem. Bem, malta, aqui estou eu, com uma orelha de fora, já me puseram o catéter e estou muito linda. Mas bem, este descanso. Depois disto, e a doutora Mariana fez-me então as marcas pelas quais elas iriam seguir durante a cirurgia e mais uma vez falou comigo sobre aquilo que eu queria e não queria. Eu só me lembro de dizer, doutora, faça-me o menos de cicatrizes possíveis. Assim, porque eu ainda não vos disse, o tipo de mastopexia que eu fiz foi então a periaureolar. Acho que é assim que se diz, que é então a cicatriz à volta dos mamilos. Eu não tenho cicatriz em mais sítio nenhum. É muito importante, eu não levei anestesia geral, eu levei sedação com anestesia local. E pronto, adormeci, fizeram o que quiseram. Acho que a operação demorou cerca de 1h30. Demorei imenso a acordar, lembro-me da enfermeira me dizer então estava a saber bem. Pá, é engraçadíssimo como o vosso corpo desliga e depois volta a ligar e de repente temos mamas. Temos mamas, mana! Pá, eu tenho um vídeo muito engraçado. Eu estava muito drogada e não digo coisa com coisa, tinha acabado de acordar, mas decidi, achei que seria bom filmar e foi o que eu fiz. Malta, já fui operada, correu tudo super bem, blá 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 e blá blá blá. E é isto. Olhe, nunca vos tratei por você. Como é que isto troca? Estou muito grogue, estou a comer. Não tinha dores, ainda estava medicada e na altura eu tinha uns drenos para drenar aquilo que está a mais e disseram-me que eu teria de ir tirar os drenos no dia a seguir. Ou seja, ia passar essa noite com os drenos e depois tinha de ir à clínica. E eu, antes de ir embora, a doutora Luísa foi lá ver se estava tudo ok. Eu perguntei, doutora, tenho mesmo de levar os drenos para casa? E ela disse, olhou assim para os drenos, não, tirem os drenos. E eu, fui para casa, começou então o tratamento por mim, não é? E já estava sozinha. Fui para casa dos meus pais porque eu sabia que o Ruben não iria conseguir dar-me o acompanhamento que eu precisava, porque vocês nos primeiros dias precisam de alguém que vos levante, que vos ajude a deitar, peguem coisas pesadas. Então decidi ir para casa dos meus pais porque a minha mãe estava em teletrabalho e ela durante uma semana, pronto, olhem, fez de minha ama, ou fez de mãe. Ouvi testemunhos de pessoas que não conseguiam fazer nada, que tinham dores de morte, que não conseguiam lavar sequer os dentes. Nada disso aconteceu comigo. Obviamente que os primeiros 2, 3 dias foram dolorosos, não vou mentir. Eu sentia que, imagina, vocês tinham treinado imenso e tinham isto tudo dorido. Era o que eu sentia. A pergunta que mais me fazem quando sabem que eu fiz esta operação é: doeu muito? Imaginem, se eu fosse operada de urgência a apêndice, obviamente que eu ia estar isto dói, porque foi uma coisa à qual eu não me sujeitei, aconteceu, o meu corpo precisou que eu tirasse a apêndice. Agora, uma coisa que eu paguei para me fazerem, obviamente que eu tenho outra predisposição para a dor. Eu tive de fazer 3, 4 drenagens na clínica, na LMR, depois não foram necessárias mais, mas é muito importante que vocês façam estas drenagens, porque obviamente que o vosso peito acumula líquidos que têm de ser expelidos. Era um alívio gigante, porque é uma massagem muito delicada, é mesmo só feita por uma enfermeira que obviamente faz aquilo todos os dias. Vocês quase que sentem sempre aqui um peso e parece que quando eu ia lá ficava super leve. O processo foi assim, o tempo foi passando, obviamente semana para semana eu estava melhor. Para vos explicar, eu fui operada a uma segunda, eu num domingo eu já fui trabalhar. Eu tive a melhor das operações, tive a melhor das recuperações, correu tudo às mil maravilhas. Por isso, se me perguntarem, submeti
remetias-te a esta operação novamente? 1000 vezes sim. Eu estou super contente com o resultado do meu peito. Eu gostava do meu corpo, mas se eu pude fazer algo para o melhorar que me fez sentir melhor, acho que ninguém tem nada a ver com isso. Esqueci-me de dizer-vos uma coisa muito fun. É que eu basicamente tenho uma garantia para o meu peito. Estão aqui a referência dos meus implantes, o volume. Um passaporte de implante. Reparem. Isto é icónico. E tenho um livro de instruções. Isto é lindo. Era só isto. Voltei. Em relação à cicatrização, eu considero este passo muito importante e sei que há muitas meninas que o saltam porque não têm paciência, mas ele é a chave do sucesso para as vossas cicatrizes não ficarem feias para sempre. Este creme é o Cicapost da Isdin, que é o que elas recomendam na clínica, 3 vezes ao dia durante 6 meses. E depois temos o Kelcote, que é um gel que eu ponho sempre, mas sempre, antes de ir dormir e que deve ser usado durante 1 ano após a operação. Eu acho que vos contei assim tudo. Por agora, este vídeo vai esclarecer algumas das questões que estavam no ar. O que é que ela fez, porquê é que ela fez, como é que foi. Preços, não falei de preços. Eu sei que é um clichê e vocês odeiam ouvir isto, mas realmente o preço varia de peito para peito, de pessoa para pessoa. E só mesmo fazendo uma consulta é que vocês poderão ter acesso a um orçamento adequado ao vosso tipo de tratamento. Portanto, eu não vou estar aqui a falar de preços porque obviamente variam muito. Olha, o meu caso, eu poderia estar a ouvir alguém dizer-me qual era o preço de pôr implantes e depois no meu caso foi preciso uma mastopexia. Percebem? São preços completamente diferentes e não vale a pena estar a falar de um preço. Se estão a pensar fazer esta operação, marquem uma consulta na avaliação. 100% recomendo a clínica da doutora Luísa. Portanto, se quiserem ir lá, vão lá, marquem uma consulta, falem com a doutora. Se quiser, a minha médica é a doutora Mariana Martins e obviamente que têm sempre de pensar nos prós e nos contras. Malta, acho que não tenho mais nada a dizer. Se gostaram deste vídeo, olhem, aquele like, não é? Se não gostaram, aquele dislike e subscrevam o canal, por favor! Está feito. Beijo. Fui.